Sim, já está, Melanie. Ok. Então, boa noite em primeiro lugar. Vamos então iniciar este encontro que pretende assinalar o Dia Internacional do Estudante. Melanie não tem som. Então sejam bem-vindos à Universidade Aberta e nomeadamente à UNCLA, a Unidade de Desenvolvimento dos Centros Locais de Aprendizagem, aqui representada pela doutora Graça Nunes, e aos claro representados, o de Grândola, representado por mim, Melanie Magalhães, e o Colar da Madeira, representado pelo Dr. Carlos Barradas. Então, como sabem, o nosso encontro pretende assinalar o Dia Internacional do Estudante através do debate de duas perspectivas diferentes sobre os movimentos estudantis. Assim, e de forma a responder a estas questões, contaremos com a presença dos ilustres oradores, o Sr. Vice-Reitor professor Domingos Queiro, que passo já a cumprimentar, e o Dr. Carlos Castanheira, cumprimento também, que é estudante de doutoramento de Estudos Globais da nossa Universidade. Para a moderação, temos o Sr. Professor Dr. João Relvão Caetano. No entanto, antes de avançarmos para a ação propriamente dita, passo a palavra ao Sr. Presidente da Associação Académica da Universidade Aberta, o Sr. Joaquim Bom Pastor. Olá, muito boa tarde a todos. É um gosto ver também o Sr. Vice-Reitor Domingos Queiro e o professor João Caetano e mais todos os que estão a assistir. E neste Dia Internacional do Estudante, o que é que eu poderia dizer? Que sejamos estudantes para a vida, não é? Porque eu retomei o ensino pouco depois de ter 50 anos. Não fazia ideia de que ia continuar a estudar e fazer mestrado. Estou a fazer mestrado e não sei. Portanto, como estou a gostar imenso também do ambiente e da forma, do regime que a Universidade Aberta proporciona, provavelmente vou ser sempre estudante. Portanto, no Dia Mundial, no Dia Internacional do Estudante, são essas palavras também de orgulho e de pertencer à Universidade Aberta. Muito boa tarde a todos e passo a palavra então à Melanie. Obrigada, Sr. Joaquim. E antes de passarmos a palavra ao nosso moderador, informamos que a sessão vai ser gravada e queremos fazer registros fotográficos. Solicitamos ainda que mantenha os microfones ligados. Então, desta forma, passo a palavra ao nosso moderador, ao Sr. Professor Dr. João Relvão Caetano, Pró-Reitor para o Desenvolvimento e Cooperação Institucional e Diretor da Delegação Regional de Coimbra da UAB. Muito obrigado, Melanie. Também as minhas calorosas saudações para todos aqueles que eu vejo, que estão a ver agora e que verão no futuro, e saber que estão em diferentes lugares do mundo e também que têm diferentes idades. Eu, aliás, eu vejo aqui o professor Domingos Queiro, o Sr. Vice-Reitor, tem este tema dos estudantes distante, ou não tivesse ele também, ao longo da vida, como pró-reitor e vice-reitor, sido responsável pela área académica, mas sobretudo porque se interessa muito pelos temas históricos, mas que está muito longe de mim, está no Brasil. E é curioso, porque no Brasil, os brasileiros têm o hábito, como sabemos, de, em alguns dias, em algumas efemérides, de dizerem o nome no plural. Não é o dia da mãe, é o dia das mães, e também não é o dia do estudante, é o dia dos estudantes.
e, na verdade, há estudantes muito diferentes. Desde logo estudantes com idades diferentes, como o Joaquim Bom Pastor há pouco dizia. E isto faz jus à universidade, que é a Universidade Aberta, não apenas a universidade em qualquer lugar do mundo, mas para qualquer pessoa na sua situação concreta que necessita de formação. Aliás, aquilo que sabemos hoje é que as pessoas necessitam de formação ao longo da vida. E, portanto, pensando que nós vamos ter aqui duas intervenções, que são duas intervenções, enfim, eu próprio não sei muito bem qual vai ser o conteúdo delas, mas pensando, e isso é interessante que possam ser pontos de vista convergentes, porque nós estamos a celebrar o Dia Internacional do Estudante, ou dos estudantes, se preferirmos, e na verdade porque em 17 de novembro de 39, em 17 de novembro de 39, os nazis não só fecharam as universidades da Checoslováquia, como prenderam e executaram uma série de estudantes, e depois os estudantes, porque sabiam e que tinham voz, ou sobretudo queriam ter uma voz, mais tarde organizaram o Dia Internacional dos Estudantes, isto a União Internacional dos Estudantes. Ora bem, os estudantes sempre desempenharam um papel importante na promoção da dinâmica das sociedades, foram, enfim, enquanto movimento, ou em movimento organizados, foram promotores de muitas mudanças. Nós sabemos todas as lutas estudantis, quer em Portugal, quer noutros países, todos nos lembramos, nomeadamente da década de 60, e o que se conseguiu, quer em contexto, como vimos no caso da Checoslováquia, de guerra, quer também noutras situações, em tempos de paz, de promoção de causas. Enfim, o seu vice-reitor, professor Domingos Queiro, a quem eu vou já passar a palavra, vai falar certamente, com a sua abrangência de interesses, vai falar sobre a questão mais em termos gerais, e depois o Carlos Augusto Castanheira falará sobre a questão do programa da mobilidade Erasmus+. Aliás, o Carlos Castanheira é também um bom exemplo de um estudante que, agora estudante de doutoramento, e que está a fazer uso da Universidade Aberta e que se debruça sobre um movimento de outro tipo, não é? Aliás, o que é que nós podemos nos perguntar, o que é que tem o movimento dos estudantes da Checoslováquia em 39, de contestação, enfim, em circunstâncias muito difíceis, do regime nazi, ou os estudantes na década de 60 em tantos países, com estes outros estudantes, que são estudantes simplesmente porque podem circular na União Europeia e podem estudar fora de portas e, portanto, também conhecer-se de uma forma que sem liberdade não seria possível. E, portanto, nesse sentido, eu passo de imediato a palavra ao professor Domingos Queiro. Quem me enviou é um currículo muito, muito grande. Eu vou ser muito, muito resumido, porque o importante é que ele fale. Eu já disse que é vice-reitor da Universidade Aberta, e durante muitos anos também já como vice-reitor, mas como pró-reitor, já agora só dizer que é professor associado da Universidade Aberta na área científica das ciências sociais de História, /História, tem uma licenciatura portanto, dizia eu que é doutorado em Ciências Sociais e Humanas, História Contemporânea pela Universidade Aberta, e foi, enquanto pró-reitor, responsável pelo processo de Bolonha, e depois pró-reitor para os assuntos académicos e extensão universitária, e já mais recentemente foi vice-reitor para os assuntos académicos. Por isso, caro professor Domingos Queiro, a palavra é sua para falar sobre este tema tão interessante. Quem são os estudantes a quem nos referimos? Qual o seu papel na história? Não apenas o seu papel na academia, mas na história mais geral. A palavra é sua. Sr. Professor João Caetano, obrigado pelas palavras. Permitam-me também que diga, caro amigo João Caetano, portanto, um cumprimento especial, um cumprimento também para os organizadores deste evento, portanto, ao Presidente da Associação Académica da Universidade, o Dr. Joaquim Pastor, também ao Dr. Carlos, por estar nesta sessão, e, portanto, e a todos aqueles todos e todas que estão, digamos,
em linha a assistir a esta ação. E, portanto, a propósito do 17 de novembro de 39, portanto, e daquilo que, no fundo, começou a marcar este Dia Internacional pela violência, de facto, que os nazis exerceram sobre a população estudantil e sobre a população em geral, depois alargando-se, porque esta questão dos movimentos estudantis não podem ser dissociados, de facto, em termos daquilo que também são as questões societárias. Portanto, não vou muito por aí, vou, digamos, mais, enfim, gerais, falar um pouco desta situação dos movimentos estudantis. E começaria por dizer que, portanto, não sendo os estudantes uma classe social específica, mas sim, portanto, segmentos de várias classes, eles têm, portanto, de facto, uma importância na sociedade. Até há bem pouco tempo seria uma importância, ou se quisermos, um papel transitório, mas hoje, de facto, toda a alteração que nós temos em termos daquilo que é, enfim, a formação, a qualificação, e há pouco o Joaquim Pastor dizia, enfim, depois dos 50 voltou novamente à universidade, portanto, já não é uma situação tão transitória como de facto era há uns tempos atrás. Portanto, estamos aqui já numa situação já quase ao longo da vida. Portanto, de qualquer das formas, dizer que de facto a universidade não é uma fábrica, portanto, ela é muito diferente de qualquer unidade produtiva, portanto, em todos os sentidos. E desse modo, portanto, mesmo que os movimentos estudantis se estabelecessem por períodos contínuos e as revoltas estudantis fossem duradouras, elas não alterariam, digamos, as raízes, se quisermos, daquilo que é, de certa forma, as desigualdades sociais, pois elas não, enfim, e estas questões destas revoltas, elas não crescem verdadeiramente na universidade em si, mas na sociedade no seu conjunto. O movimento estudantil, portanto, não tem um caráter duradouro e não pode substituir, de facto, outras organizações, nomeadamente organizações de trabalhadores, como forças sociais e principais, portanto, num contexto da sociedade. Mas se o movimento estudantil tem, digamos, um caráter cíclico e descontínuo, além da sua natureza heterogénea, ela é própria, de facto, de certa forma, de um segmento estudantil contemporâneo. E contemporâneo estou a falar, se quisermos, nos últimos, enfim, 100 anos, 100 e poucos anos, embora enfim, ao longo da história, enfim, e da história da universidade, sempre houvesse, digamos, algumas movimentações. Mas aqui, aquelas que importam nesta altura são, de facto, nestes últimos, se quisermos, 100 anos, 150 anos. Portanto, e hoje, no contexto atual e perante, de facto, enfim, as crises económicas que se abate no modo geral, não é só nos países europeus, portanto, pela situação do ponto de vista do que resultou da pandemia, das questões também da guerra, aquilo que se hoje encontra, digamos, em termos enfim, cortes salariais, pensões, também desemprego, os estudantes, de certa maneira, e sobretudo nos últimos anos, embora aqui surgindo hoje com também outras lutas, enfim, que são importantíssimas para o futuro da humanidade, portanto, eles portanto, estão e saem à rua desafiando, de facto, o poder constituído e demonstrando a capacidade, portanto, de crítica, de mobilização, que são próprios, de facto, deste segmento social. Como se sabe, e agora voltando à universidade, a universidade é uma das maiores, enfim, com toda a propriedade, a universidade é uma das maiores inovações da história da educação ocidental. Criada, portanto, enfim, nos primórdios da Idade Média, século XI, resultou de facto da convergência entre os clérigos e alguns mestres livres e que, portanto, acolhendo na altura 3 campos bem distintos do conhecimento que se tornaram clássicos. Portanto,
recapitulava aqui. Esses campos eram as artes liberais, a jurisprudência e a medicina. Era uma corporação, de facto, de poucos, e atravessou, de facto, os séculos como uma instituição de formação, enfim, de uma certa elite, ou dos filhos de aquilo que era a classe dirigente, nomeadamente nobre, e depois a burguesia também, e isso já um pouco posterior, sobretudo a partir do século XIV, e que, de alguma forma, o objetivo era que, sendo uma corporação de poucos, atravessando de facto esses séculos e formando, digamos, os filhos da classe dirigente, era formar de facto um pensamento metódico, desenvolver de facto regras de erudição, estabelecer uma base cultural comum e nessa base assegurar os laços informais entre as elites dos diversos domínios da vida social. Esse era de facto e foi durante praticamente até ao século XIX o seu papel. No século XIX, portanto, ocorreu de facto uma renovação na sua estrutura e cujos traços, na sua estrutura, estou a falar em termos das universidades e em termos daquilo que era o ensino nessas instituições, e cujos traços distintivos eu posso aqui dizer que seriam, digamos, enfim, três. A primeira seria a separação definitiva das ciências matemáticas e naturais da velha matriz das artes liberais, e constitui-se como um corpo autónomo. Depois o surgimento das escolas, portanto, de engenharia, e que foi importante, nomeadamente para aquilo que foi o desenvolvimento da Revolução Industrial, e também o fim do caráter abstrato e universalístico, de certa forma, da assunção de um todo diferenciado de várias especializações que, entretanto, começaram, digamos, a surgir. Todas essas características, de facto, foram vivenciadas e implementadas, digamos, nas universidades. E aqui destacar, para quem está mais, enfim, redio um pouco destas questões da universidade, aquilo que foi a reforma de William van Humboldt, portanto, que inaugurou, de certa maneira, aquilo que é o modelo da universidade fundado no princípio da indissociabilidade entre ensino e investigação e que influenciou a partir daí o que são as universidades atuais, em termos europeus e ocidentais. No entanto, essas transformações, portanto, na sua estrutura organizacional, foram fundamentais, mas digamos que do ponto de vista enfim, daquilo que era o público que frequentava a universidade, praticamente também ainda era, digamos, uma elite. E isso só se altera, de facto, depois enfim, o alargamento, se quisermos, a outros estratos sociais, e só se altera no pós-Segunda Guerra Mundial. E aí, digamos que as novas exigências societárias encarregaram-se ou acarretaram-se, de certa maneira, mudanças substanciais na universidade e colocaram em causa, portanto, e numa profunda crise até, aquilo que era, portanto, a universidade. Isto porquê? Porque ela não estava preparada, portanto, para receber os novos contingentes sociais que passaram a compor, digamos, aquilo que era o corpo de estudantes universitários. Portanto, se quisermos, por outras palavras, diria que entrou, de facto, numa crise profunda sob o choque que houve da explosão universitária, criando, digamos, uma necessidade de novas valências, quer de estruturas, infraestruturas, a nível, portanto, de equipamentos e, sobretudo, numa alteração substancial dos seus corpos docentes e também, digamos, a tal revolução no conhecimento que era importante. Tal crise, de facto, começa na Europa, portanto, e abala todo o sistema, de certa maneira, aristocrático da Universidade Europeia, mas também nos Estados Unidos, portanto, e
e aquilo que era o padrão, enfim, das duas principais universidades, e agora voltando, digamos, ao espaço europeu, quer de Oxford e Cambridge, enfim, extremamente seletivas e ainda têm, digamos, enfim, se quisermos um pouco disso, mas que aquilo que acontece é que, portanto, e como já disse, de facto, devido às exigências societárias e à chegada de novos contingentes, digamos que na década de 60, portanto, há aqui uma mudança substancial relativamente àquilo que se passa na universidade. E essa mudança, por um lado, é a necessidade de uma mão de obra especializada, de um plano técnico e até no próprio aparelho de Estado que está em crescimento, portanto, e por outro lado a necessidade de responder à crescente procura de estudos superiores, nomeadamente devido ao aumento do nível de vida das classes médias, portanto, os funcionários do Estado têm, digamos, um papel importante aqui neste movimento, os trabalhadores de serviço, os próprios operários qualificados. Portanto, há aqui uma forma de ascensão, de promoção social, e em que os filhos, enfim, desta gente começam, digamos, a ter acesso ao ensino superior e à universidade. E é assim que, de facto, portanto, os universitários provenientes destes meios, um pouco, se quisermos, mais proletários, nos países ocidentais, enfim, há aqui, digamos, um ganhar enfim, de alguma consciência, se quisermos, utilizando aqui uma parte mais marxista relativamente a esta matéria, enfim, um pouco mais de consciência social, onde, digamos, as questões societárias não estão, digamos, separadas daquilo que era também a necessidade de alterar o meio académico. Portanto, há aqui, enfim, uma causa e consequência e, de facto, aquilo que se podia considerar, e eu permito-me aqui este chavão, a necessidade da revolta social. Portanto, e é portanto, esse caminho, portanto, e essa consciência no quadro da universidade que se encontram confrontados com condições que conduzem, portanto, estes estudantes para o caminho da revolta. E isso, enfim, para alguns, as razões da revolta estudantil também estavam muito ligadas à falta de participação dos estudantes, portanto, na vida, se quisermos, da gestão das instituições, também na ausência e no afastamento, na elaboração de programas e, no fundo, o que, de facto, a passagem destes 4 a 5 anos pela universidade alterou, enfim, aquilo que podíamos considerar as condições para que, no quadro dessas movimentações e dessa população, quer por razões de ordem ideológica, quer por razões também sociais, portanto, encontramos por parte dos estudantes e dentro da universidade, portanto, movimentos estudantis de revolta. Eles desenvolveram-se, portanto, aprofundaram colocando uma série de questões sociais e políticas e que não estavam, como eu já referi portanto, nas minhas palavras, portanto, não estavam, enfim, naquela ligação completa e direta, digamos, à universidade, mas passava pela universidade. E isso, se por exemplo, se lembrarmos do que aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos, na Universidade de Colômbia, onde, digamos, a questão da opressão da comunidade negra foi, digamos, uma ação, uma revolta que partiu, de facto, da parte dos estudantes. Portanto, e digamos que essa movimentação da luta, portanto, os negros
e da comunidade negra americana, passou pelas universidades. Enfim, esses movimentos, no princípio dos anos 60, portanto, aliás, portanto, começa em 59, portanto, mas em 61, sobretudo, foram, digamos, situações mais complicadas, e em que aqui se desenvolveram, portanto, ações de solidariedade com as lutas revolucionárias, portanto, quer da comunidade negra, quer depois extrapolando também para aquilo que eram as situações, enfim, no terceiro mundo e onde, digamos, os Estados Unidos tinham um papel importante, nomeadamente com a situação de Cuba, com o Vietnã, com outros países do terceiro mundo. Portanto, digamos que este processo depois transporta-se um pouco também para a Europa, e nomeadamente sabemos o que foi a luta estudantes ainda antes de 68, portanto, antes de maio de 68, dos estudantes em França, na Alemanha e Itália e Inglaterra também, contra, digamos, aquilo que era, enfim, as situações de colonialismo, nomeadamente o colonialismo francês, com a questão na Argélia. Portanto, e estes foram, digamos, enfim, tempos onde os movimentos estudantis, enfim, com bandeiras e lutas amplas, não é? Tocando abertamente, e aqui sem rodeios, os ideais socialistas, portanto, enfim, tudo isto vai dar naquilo que foi escrito aqui entre aspas, pela ação, portanto, dos estudantes, portanto, franceses, e um pouco, se quisermos, a nível internacional, no maio de 68, eu diria, e agora, embora hoje numa outra situação, mas como estudante também participei em algumas dessas, enfim, mais tarde, nos anos 80, é claro, mas sempre com esta recordação de que o maio de 68 foi uma das páginas mais bonitas e incomuns da história da educação. Bom, o que eu, enfim, para não vos tomar enfim, mais tempo, digamos que os movimentos dos estudantis dos anos 60 têm continuado a suscitar, de facto, recorrentes polémicas. Portanto, a evocação de celebração em 2018, por exemplo, daquilo que foram os 50 anos do maio de 68, veio-lhes dar também uma outra, se quisermos, uma outra projeção. Mas falar de facto dos anos 60 a propósito do movimento estudantil não significa naturalmente que ficamos por esse mero registro descritivo, porque, portanto, a partir daí, e até aos dias de hoje, e não há muito tempo, nós, por exemplo, e falo até no caso português, enfim, podemos dizer que foi uma situação residual, não sei, mas assistimos, digamos, à ocupação de espaços, portanto, como foi a Faculdade de Letras, como foram outras faculdades, relativamente, portanto, a outras, enfim, a outros princípios e a outras ações que têm muito a ver com as questões de, se quisermos, societárias. Portanto, dizer-vos que hoje, provavelmente, enfim, pelo aquilo que são as formas de ação e os discursos enfim, desses movimentos, podemos dizer que continuam ainda a merecer uma reflexão, digamos, muito importante. E uma reflexão muito importante, em primeiro lugar, porque muitas destas experiências posteriores da luta social e estudantil em diferentes contextos, portanto, do globo, têm vindo, portanto, a suscitar, então, enfim, reflexões, debates, em que as vivências, portanto, dos anos 60 e o confronto com os acontecimentos de 68 continuaram e continuam presentes. Em segundo lugar, porque, de facto, esta escassez de novas
enfim, novas bandeiras e formas, se quisermos às vezes, portanto, mais ligadas à universidade, mas não deixando, digamos, de estar ligadas às questões societárias, não deixa, de facto, de, enfim, incutir aos movimentos estudantis de hoje, portanto, algo que é um pouco paradoxal. Portanto, uma certa interferência dessas experiências na construção das memórias das atuais gerações de estudantes, sobretudo, enfim, entre discursos legitimadores, portanto, dos atuais líderes associativos. Isto era para dizer o seguinte, e eu que sou, enfim, serei estranho a dizer isto aqui, acho que os líderes associativos e aquilo que neste momento se passa nas associações estão muito acomodados. Portanto, isto fica gravado, mas eu não é que disse isto. Portanto, para terminar e deixando, digamos, enfim, aqui aquilo que podia ser, portanto, uma retrospectiva sobre o caso português, nós, portanto, se quisermos, ao longo praticamente do final do século XIX, como bem vos disse, com a abertura que de facto houve a nível das instituições, do ensino e até de políticas em relação à criação de novas escolas, portanto, e até pelos ideais políticos, tivemos, enfim, alguns movimentos, portanto, com algum peso, que marcaram, de certa maneira, os próprios regimes políticos, enfim, desde situações, por exemplo, da vinda de estudantes de Coimbra, na altura, em relação, enfim, quando a luta entre republicanos e monárquicos, antes ainda da implantação da República, era uma luta acesa e aquilo que, de certa forma, também os estudantes tiveram nessa alteração, se quisermos, do regime. Aquilo que, de facto, depois aconteceu já também, enfim, em pleno Estado Novo, com a movimentação estudantil de 62, e em que herdeiros desse movimento se destacou algumas personalidades que tiveram depois importância política no Portugal democrático. Aquilo que resultou depois em 69, portanto em Coimbra, um pouco também depois alargando-se às outras universidades, portanto foi também significativo e muito importante, portanto, essa revolta dos estudantes de Coimbra em relação a várias situações, enfim, aquilo que era o atraso da sociedade portuguesa, portanto, a ausência de liberdade, a guerra colonial, portanto, e a necessidade de Portugal acompanhar aquilo que estava a acontecer pelo mundo, nomeadamente em termos democráticos na Europa. Evidentemente que o período de 74 e 75 foi um período também, enfim, interessante do ponto de vista das movimentações estudantis, em relação, do ponto de vista também muito ligado àquilo que acontecia também no plano político, em termos que via Portugal devia seguir, portanto, onde se gladiaram questões mais, se quisermos, dogmáticas, sectárias e totalitárias, com, enfim, situações que é aquilo que, de facto, enfim, era importante, era que houvesse, digamos, um caminho para um Estado democrático e para a democracia e para a liberdade. Nos anos 80, também, portanto, pelas condições, aquilo que, enfim, a Revolução de 74 tinha acontecido há 6, 7 anos, mas este país ainda continuava um pouco a preto e branco. Portanto, era necessário, enfim, haver aqui aberturas interessantes para aquilo que era os movimentos também em termos europeus, em todos os sentidos, enfim, que não se lembra de facto daquilo que
célula música que os Pink Floyd já tinham lançado em 79, 80, portanto, e era necessário, de facto, derrubar alguns muros que ainda havia. Enfim, estive nesses movimentos com responsabilidades, mas adiante. Sei que, portanto, foi importante porque se conseguiu a nível, por exemplo, da ação social uma alteração significativa de apoios que, aliás, ainda hoje, enfim, estão vigentes, e reparem, passados estes anos, é um dos graves problemas também que a população estudantil, enfim, se confronta, que é, digamos, os escassos apoios financeiros que têm, desde residências às bolsas, mas pronto. Isso é outros aspectos. Depois a luta das propinas nos anos 90. Hoje, portanto, as situações que se colocam do ponto de vista, se quisermos, do clima, do ambiente, os problemas, enfim, desta sociedade também um pouco sofrendo os impulsos da globalização. Portanto, eu creio que estamos ainda, se quisermos, enfim, empenhados ou embrenhados naquilo que são os princípios, aquilo que é, no fundo, a vontade participativa do associativismo estudantil, e que, de alguma maneira, portanto, para esse público, terei sempre, digamos, até pelas responsabilidades que, enfim, tive e tenho na universidade, um carinho, um apreço, digamos, muito particular pelo público da estudantil da Universidade Aberta. E entretanto, vou-me calar, porque, digamos, já com certeza... Muito obrigado por esta retrospectiva, que também é perspectiva e, de alguma forma, também, porque não, prospectiva. Eu há 2 dias em Paris tive enfim, uma conversa longa com um taxista, pai de uns 60 anos, curiosamente tunisino, mas que se sentia muito francês, muito interessante. E foi delicioso magnífico, porque eu falei com ele sobre a política francesa dos últimos 30 anos e ele tinha uma noção precisa de tudo. Factos. Falámos sobre, por exemplo, as lutas dos estudantes e dos trabalhadores. Note-se. Por um lado, eu estou aqui a elogiar a consciência política daquele taxista e a falta de consciência política. Isto também já é uma pergunta que fica para o Carlos Castanheira, que consciência política que haverá e social que haverá nos estudantes do Erasmus, mas eu falava aqui concretamente deste tunisino, como eu disse, que se sentia francês, e quando falávamos de 2005, em 2005 houve um conflito grande, era presidente então o Chirac, por quem ele, curiosamente, sendo um homem de esquerda, tinha respeito, mas tinha um primeiro-ministro chamado Dominique Villepin, que lançou uma coisa que foi chamada o Contrato de Primeiro Emprego, que gerou uma contestação social enorme. E uma contestação social na qual se uniram trabalhadores e estudantes. Ao mesmo tempo, havia nos arrabaldes de Paris, e por isso eu estava a falar do tunisino, havia um conjunto de distúrbios à altura atribuídos a comunidades, enfim, com ascendência árabe em França, enfim, justamente, enfim, tinha o seu quê de verdade, mas curiosamente este tunisino estava preocupado, sim, com as questões que tinham sido batidas nas ruas em prol da melhoria das condições de trabalho das pessoas. E realmente o professor Domingos Carreiro fala aqui desta posição ao longo da história das últimas décadas dos estudantes e dos movimentos estudantis que, pelo conhecimento, adquirem um aumento da consciência política e social e, por isso mesmo, intervêm. Não há dúvidas nenhumas de que poder estudar noutros países é muito bom, e poderem circular não apenas os estudantes, mas também os professores e outros trabalhadores não docentes. Hoje o Erasmus permite isso, mas quem são estas pessoas que se podem mover? O que é que elas pensam? Em que medida é que esta mobilidade modifica, altera as suas vidas e as capacita para uma intervenção maior? Enfim, este é o modo de passar a palavra
ao Carlos Augusto Castanheira, que também, depois de uma licenciatura, depois de ser formado em adulto, resolve fazer o doutoramento em estudos globais. Está, aliás, prestes a defender a sua tese, o que é magnífico, mas que aparece aqui a falar hoje enquanto investigador da Cátedra de Estudos Globais da Unesco, Unesco, sediada na Universidade Aberta, e que tem particular interesse pelas áreas das competências empreendedoras em contexto de ensino superior, direcionadas para a mobilidade estudantil, daí a questão do Erasmus+. Meu caro Carlos Augusto Castanheira, a palavra é sua. Muito obrigado. Quero cumprimentar os colegas do painel, o professor Domingos Queiro, o Sr. Professor Dr. também Relvão Caetano, Joaquim Bom Pastor e os centros locais que tornaram possível este nosso encontro, esta nossa partilha de reflexões que convosco faremos. Eu trouxe para vos apresentar alguns slides, se me é permitido, não sei se já estão, gostava de ter o feedback, ver se já estavam Já possíveis estamos ou não. a ver, Dr. Carlos. Muito obrigado. Trago convosco, e na sequência que o professor Relvão Caetano e Domingos Queiro falaram, trago convosco uma fotografia que me é muito querida, que me leva aos tempos de juventude. Estamos a falar de um jogo de futebol, desculpa-me assim, um jogo de futebol foi realizado em 1969, em plena crise académica, que a Académica defrontou o Benfica e que infelizmente perdeu. Mas os estudantes ganharam nesta altura e ganharam ao se poderem manifestar. Estamos numa altura em que a manifestação não era permitida nestes moldes, e trago-vos com algum romantismo, permitam-me a expressão, esta fotografia da manifestação dos estudantes universitários em junho de 1969. Hoje a geração é outra. A geração estudantil é conhecida pela geração Y ou millennials, portanto são aqueles que nasceram na passagem do milénio. Esta geração terá que se debater com nível económico inferior ao dos seus pais. É a primeira vez que acontece isso após a Segunda Guerra Mundial e é uma afirmação da União Europeia feita em 2018. É uma geração também muito conectada, que vai herdar ou que está a herdar os danos ambientais causados por nós, as gerações anteriores. É uma geração proativa, tem como objetivo a sustentabilidade e luta também por uma justiça climática, e sobre ela recaem grande parte das suas iniciativas e contestações. A esse propósito, peço desculpa, está a acontecer aqui. A esse propósito, quero-vos trazer um movimento estudantil recente, o End of Fossil Occupy, que é um meio de luta dos estudantes e querem-se fazer visíveis como um ato político, é um ato visível, e eles querem tornar-se visíveis ocupando as suas próprias escolas. No caso português, coincidiu com a Conferência das Nações Unidas sobre as mudanças climáticas, e a quem eles próprios se auto-intitulam de ocupas, e têm como base os movimentos estudantis e de contestação existentes nos anos 80. Esta geração levou-nos, e foi o motivo o nosso objetivo
no estudo empírico que levamos a cabo, é que é uma geração que permite movimentos. O Erasmus no fim de contas, pode ser considerado como um movimento estudantil, que gera mudanças culturais, portanto, que fomenta uma interculturalidade e cria redes, e influenciou seguramente as gerações dos nossos governantes. Aliás, poderíamos dizer que Erasmus é mais do que uma mobilidade estudantil, é promotora de uma geração. Ela cria redes, cria uma cidadania europeia mais coesa, foi criada também para promover a empregabilidade, e o seu resultado também promoverá a paz. Existem movimentos estudantis ligados ao Erasmus. Aqui trouxemos a maior associação académica europeia, a Erasmus Student Network, como associação que é de estudantes, procura apoiar os seus pares através de um movimento associativo, em que recentemente juntou-se, em cooperação com o INIMED, que é a União das Universidades Mediterrâneas, portanto, a União das Universidades dos países que são banhados pelo Mediterrâneo, permitam-me esta expressão, estão a criar nesta altura uma cimeira de estudantes mediterrâneos, com o objetivo de fomentar o diálogo intercultural e trabalhar um conjunto de desafios em comuns. Esta é uma cimeira que se está a realizar neste mês e está a realizar-se em Barcelona. O nosso estudo empírico é do tipo quantitativo. Recolhemos informações de 413 estudantes do ensino superior, de um total de cerca de 1.400 respostas que obtivemos. Foi baseado num protocolo de questionários e análise de dados. Fez-se de um modo com a ajuda do SPSS, e fizemos análises descritivas e referenciais. Tivemos, como temos vindo a perceber, as mulheres aderem mais a este tipo de instrumentos de respostas, são mais proativas nas respostas do que os homens. Tivemos cerca de um quarto dos nossos inquiridos, chamando assim, são trabalhadores estudantes, e mais de metade, 60%, como podem ver neste gráfico, 60%, 66%, quase 70%, frequentam a licenciatura. Seguidamente do mestrado, temos alunos de doutoramento, pós-doutoramento, e também temos alunos das escolas profissionais. Também, olhando quais são os ramos que os alunos estudam, aparecem as ciências da saúde em primeiro lugar, seguido das engenharias e da economia e gestão, e depois ciências sociais e outras. Quando questionamos qual eram os países que escolheriam como destino de Erasmus, apareceu como resposta países ou emergentes ou aqueles mais distantes do nosso país. Azerbaijão, Croácia, Bielorrússia, Finlândia, Eslovénia. Certamente, se o questionário fosse passado hoje, havia países que teriam muito menos adesão, fruto da guerra que se está a viver. Quanto às razões de destino, porque é que escolheriam determinado destino como destino Erasmus, as razões turísticas foram apontadas em primeiro lugar: o conselho de colegas, clima, a língua e inclusivamente a vida afetiva. Procuramos
saber se os nossos estudantes se consideravam empreendedores ou não. Empreendedores porque se criavam, se eram inovadores, com todas as competências que estão inseridas no conceito de empreendedor. 29% achou que não se considerava empreendedor, conta 34% que sim. Mas se colocarmos aqui os indivíduos que não têm opinião sobre este assunto, rapidamente passará para 66%, isto é, mais de metade, não se consideram empreendedores ou têm uma posição neutra relativamente a este assunto. Questionados se a sua escola é empreendedora, mais de metade, 52%, disseram-nos que não a consideraram. Fizemos algumas correlações de género, isto é, as mulheres consideram-se menos empreendedores que os homens, isto foi o resultado por nós obtido. À medida que a idade vai avançando, o estudante considera-se mais empreendedor. O tipo de estabelecimento de ensino também, os alunos do ensino politécnico consideram-se mais empreendedores que os alunos do ensino universitário. Ser estudante trabalhador também está associado a ser empreendedor. Quanto maior é a autoperceção do rendimento escolar do estudante, mais empreendedor ele se considera. O grau académico funciona de um modo inverso. Quanto maior é o grau académico que o estudante frequenta, menos empreendedor se considera, e aqueles que residem no tempo de aulas, num local onde residem, mostram-se mais empreendedores do que os outros. Olhamos também o suporte social, e como se o suporte social tão importante para um aluno que está, ou para um estudante que muitas vezes está fora do contexto familiar, e no caso do Erasmus, quando se desloca, tem problemas de adaptabilidade, e verificamos que o suporte social, isto é, quanto maior o suporte social percebido pelo aluno, mais importância dá ao estabelecimento de ensino e ao conselho dos colegas. Estes três gráficos que vêm à direita são as subescalas do suporte social, as amizades, a intimidade ou a atividade social. E podemos dizer, para não nos passar aqui com estas descrições, que quanto maior é a atividade social do aluno, mais importância dá às características turísticas do destino do Erasmus, mais importância dá ao conselho dos professores, aos novos amigos, ao status social ou à empregabilidade. Quanto às amizades, temos aqui como resultado de segurança de Covid, o nosso instrumento foi passado para lá em pleno confinamento, portanto, isto era uma variável muito importante para o aluno na altura. Quanto maior a satisfação das amizades, olhavam mais a qualidade educativa, ou o conselho dos professores, dos colegas ou dos pais. Estas foram as dificuldades encontradas pelo estudante associadas à experiência Erasmus. Tem que ultrapassar dificuldades institucionais, económicas, afetivas, linguísticas e familiares. Como considerações finais, gostávamos de dizer que o Erasmus é um movimento, consideramos um movimento estudantil europeu, porque desenvolve competências empreendedoras que são incentivadoras da mudança. Que o suporte social é importante na mobilidade e no apoio aos grupos, e que os movimentos estudantis acabam por ser globais. E aqui permitam-me talvez a esfera pública esteja nesta altura, tenha nesta altura uma dimensão maior, onde
exemplo, a internet também já faz, complementa a esfera que estamos pública que estamos habituados. E como isso, as TICs facilitam a identidade dos movimentos estudantis e a facilidade de intercâmbio de ideias e de ações. Muito obrigado. Vou descompartilhar a tela. É aqui? Não, Muito obrigado, Carlos, pela sua intervenção, que começa precisamente com esta foto que voltámos a ver do movimento dos estudantes, concretamente num jogo de futebol, como se aproveitou o jogo da final da Taça de Portugal entre o Benfica e a Académica para os estudantes de Coimbra obterem ali uma solidariedade de todo o país, e não apenas dos estudantes, mas de facto de todo o país, que puderam ver esse jogo. E depois passa para a descrição daquilo que são os objetivos, por um lado a realidade, mas depois os objetivos do programa Erasmus, o que permitiu, e depois no final até fala do Erasmus como um movimento. Eu, por acaso, do Erasmus como um todo, como um movimento, eu tenho dúvidas, francamente, mas depois fala dos movimentos Erasmus. Aí sim, eu acho que dentro do Erasmus é muito interessante tentar perceber como é que os estudantes, porque as realidades Erasmus são muito diversas, são de vários ciclos de estudos, envolvendo vários países, várias instituições, como é que os estudantes se organizam aí, não é? Eu próprio tenho experiência, em poucos dias estarei na Holanda, que é um grupo que de facto decorre do Erasmus no âmbito do mestrado, e onde de facto há uma organização, até uma organização representativa dos estudantes e dos antigos estudantes, que têm tomado algumas posições importantes sobre, por exemplo, o movimento, agora mais amplamente, o movimento político e social europeu. E de facto a sua tese, enfim, imagino que isto tem tudo que ver com a tese que haverá de defender, mas é realmente uma matéria nova, e em boa hora a trouxe. E o que também me parece importante é nós pensarmos quem são os estudantes do presente. Aliás, começámos falando sobre isto, quem são os estudantes do presente, porque na verdade estamos aqui a ver o Carlos é estudante, o Joaquim Bom Pastor é estudante, o outro Carlos que eu vejo aqui, e estou a falar apenas daqueles que conheço, do Carlos Barradas, que também é estudante de doutoramento, e realmente perceber a importância que a formação tem, como dizia, para a consciência, não só apenas para que as pessoas melhorem de vida, o nível de vida, e tantas vezes, e o Carlos, neste caso Carlos Castanheira, falava também da geração dos que ganham 1000 euros, não é? Ou nem isso, ou porventura não têm profissão, não têm ainda trabalho, mas de facto é uma matéria importante, porque vemos que ligação é que há entre 17 de novembro de 1939 e o dia de hoje, ou a realidade de hoje. De facto, há ligações, não é? Isso não há dúvidas. O professor Domingos Reis dizia há pouco, e eu tendo a concordar com ele, diz a Melanie, que também é estudante, exatamente, e eu também me atrevo a dizer que eu também sou professor estudante, já agora, porque também se é estudante na forma como nos relacionamos, não apenas com o conhecimento, mas também como nos relacionamos com os estudantes. Esta também é outra matéria interessante de se estudar. Já agora, só para dar um exemplo, estando em Paris há 2 dias, encontrando com um colega, havia uma cerimónia de entrega de diplomas a estudantes que tinham obtido o mestrado. E eu e um colega que me acompanhava fomos convidados logo ali para distribuir também os diplomas pelos estudantes. Mas, sobretudo, mais interessante naquela manifestação era a proximidade entre o professor e o estudante, ou entre os professores e os estudantes. E este é também, porventura, um sinal dos nossos tempos, digamos, neste sentido pós-modernos, mas que impacto é que isto pode ter, por exemplo, sobre o futuro da Europa, não é?
grandes questões. Ainda bem que estamos a celebrar o dia do estudante hoje aqui na Universidade Aberta, e embora já estejamos para além do limite do tempo, eu daria aso a duas pessoas que queiram fazer perguntas. Neste caso, já agora só dizer o seguinte: o professor Domingos Queiro pediu muitas desculpas, mas teve de sair por um outro compromisso, mas está cá o Carlos Castanheira. Então, quem quiser fazer questões pode, eu creio que não há pergunta à Melanie, não há nenhuma pergunta feita no chat, mas se alguém quiser fazer uma pergunta, pode abrir. Acho que não, mas se houver... Não me apercebi, não sei, Carlos, não sei se te apercebeste, mas eu tenho estado a olhar para o chat e não me apercebi, mas às vezes podia ter passado alguma coisa, claro. Ok, mas se alguém quiser fazer uma pergunta de viva voz... Eu só tenho não é bem uma pergunta, mas é um comentário. Eu tive há uma semana em Itália, num Erasmus VIP, pela Universidade Aberta, e foi uma experiência gratificante, mas foi interessante também que o grupo da Universidade Aberta, que eram de alunos mais velhos, docentes, e era engraçado também a possibilidade intergeracional que houve nesta troca. Foi muito, muito enriquecedora. Eu era um dos mais novos da Universidade Aberta, mas havia ainda mais novos que eu da parte de italiana e espanhola, que é a Universidade de Salamanca, que tem uma grande história. E então fui em Reggio Emília, Modena, a universidade, a outra universidade, e foi muito, muito importante, e essa possibilidade de troca com ideias e com pessoas, e nunca me senti tão europeu, apesar de vir de uma ilha, e nunca me senti tão europeu e tão integrado, e foi uma experiência que eu digo maravilhosa, e estou muito agradecido à Universidade Aberta fui o professor António Barreira e a professora Susana Henriques, que até lançaram o convite, e o aceitei logo, porque nunca tinha participado e queria sempre ouvir falar dos Erasmus. Desde que entrei na faculdade, toda a gente falava nos Erasmus, nunca tinha tido essa oportunidade, e fui como aluno de doutoramento que fui, cá para dizer que nunca é tarde, e foi uma experiência que eu aconselho a toda a gente. Obrigado, José. Muito bem, Carlos. E de uma ilha portuguesa que alguns dizem que é africana, não é? Porque está numa latitude africana, portanto foi de África à Europa, à Terra. Muito bem. Há alguma pergunta ou questão? Não, se me é autorizado, Claro é interessante acrescentar sobre estes temas do estudante, porque é engraçado, por acaso não pediram-me para escrever umas palavras para a newsletter da Universidade Aberta, e eu apanhei, comecei como o que Nelson Mandela diria, que a educação é a arma mais poderosa que pode ser usada para mudar o mundo. E realmente porque o papel da educação na transformação da realidade social através da mudança de pensamento das pessoas, não é? Portanto, embora isto não seja suficiente para transformar a sociedade, porque o ideal passa pela emancipação da sociedade, é preciso que o povo, numa sociedade democrática, tome as rédeas do processo de aprender e ensinar, para que, munidos dessa arma, possamos combater a injustiça. Portanto, não podemos deixar que uma arma tão poderosa como a educação caia ou permaneça em mãos erradas. Portanto, a educação realmente é uma arma que também pode transformar e também pode contribuir para a paz. Era só uma pequena nota. Obrigado. Muito obrigado, Joaquim. Em mãos erradas ou em mãos de poucos, não é? Porque o drama muitas vezes da educação é terem tão poucos acesso à educação. E felizmente que nos últimos 50 anos em Portugal, e também não apenas em Portugal, mas houve essa possibilidade de extensão das possibilidades de acesso ao ensino superior, e não só, mas a mais pessoas. Mas ainda há muito a caminhar, há muito ainda a fazer, e a Universidade Aberta, e por isso está a celebrar o dia, tem um papel importantíssimo a desempenhar, e que vem desempenhando, porque o Joaquim, os dois Carlos, enfim, e muitos outros, muitos milhares,
em todo o mundo beneficiam disso. Ora, muito bem, eu agradeço muito, para mim foi um prazer, depois de uma longa viagem que fiz hoje, foi um prazer estar aqui nesta sessão, agradecer aos organizadores, uma vez mais, aos palestrantes e também a todos aqueles que já viram, porque estiveram aqui hoje, e que poderão aceder a estes conteúdos livremente, gratuitamente, a partir, imagino que, enfim, se não de amanhã, muito em breve. E então eu passo a palavra para a Melanie para encerrar a sessão. Obrigado. Adeus então a todos. Obrigada, Sr. Professor. Então, basta-me apenas agradecer aos oradores os conhecimentos que partilharam hoje aqui connosco, neste bocadinho, e ao professor João Caetano a sua disponibilidade para a moderação desta sessão. Por fim, porque sem todos os participantes esta sessão não era possível, obrigada pelo bocadinho que estiveram connosco, esperamos ter ido ao encontro das vossas expectativas e poder contar com a vossa presença em futuras ações. Obrigada. Obrigado. Obrigada a todos, uma boa noite, muito obrigada. E também gostaria também de agradecer ao Gabinete de Comunicação, nomeadamente à doutora Virgínia, que foi incansável nestes dias connosco na preparação, e ao Sr. Joaquim, também esteve aqui connosco. Bem-ajam a todos, bem-ajam. Um abraço. Muito justas estas. Um abraço. Um abraço para todos. Obrigada. 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 Até logo. Obrigado, foi um gosto Adeus a estar todos. aqui com